Existem momentos na vida em que tudo o que construímos desmorona em questão de segundos. Tadeu Albuquerque tinha tudo: milhões na conta, influência no mercado financeiro, carros importados e uma agenda tão cheia que mal sobrava tempo para respirar. Mas naquela tarde sufocante de março, sozinho numa estrada empoeirada do interior de Minas Gerais, com o celular sem sinal e o carro fumegando, ele descobriu algo que nenhuma reunião de negócios jamais ensinou: o verdadeiro valor de um gesto humano. O que ele não imaginava é que a mulher simples que o salvaria naquele dia carregava uma ligação profunda com seu passado. Uma ligação que, quando revelada, faria Tadeu questionar cada decisão fria que tomou em nome do lucro. E quando ele finalmente descobriu quem Carmen Dourado realmente era, já era tarde demais. Ele nunca mais conseguiria esquecê-la. Esta é a história de como um homem poderoso encontrou sua redenção nas mãos de quem ele, sem saber, ajudou a destruir. Tadeu Albuquerque sempre teve controle sobre tudo. Aos 43 anos, ele havia construído um império no mercado financeiro. Fundos de investimento, ações estratégicas, participações em empresas que movimentavam milhões. Sua rotina era milimetricamente planejada. Reuniões às 7 da manhã, almoços de negócios, conferências internacionais via satélite. Ele não tinha tempo para imprevistos e detestava depender de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Naquela quinta-feira de março, Tadeu estava voltando de uma reunião em Uberaba, onde fechara um acordo bilionário com uma cooperativa agrícola que seria incorporada ao portfólio de sua empresa. O motorista particular, Jonas, dirigia o Mercedes Classe S preto com eficiência silenciosa pela BR-050. Tadeu, no banco de trás, revisava planilhas no tablet, enquanto o ar-condicionado mantinha o interior do carro numa temperatura perfeita de 22 graus. Do lado de fora, o calor de Minas Gerais era impiedoso. O sol de março batia forte sobre a estrada que cortava fazendas, plantações de milho e pequenos povoados esquecidos pelo tempo. O asfalto parecia derreter sob o peso da luz intensa. Ao longe, o cerrado se estendia em tons de verde seco e marrom, pontuado por cerca de arame farpado e gado que buscava sombra sob árvores esparsas. Tadeu mal notava a paisagem. Para ele, aquilo tudo era apenas pano de fundo. Números e gráficos eram muito mais interessantes do que horizontes empoeirados. Foi então que o motor começou a fazer um barulho estranho. Jonas franziu a testa, olhando rapidamente para o painel. Uma luz vermelha piscava insistentemente. Temperatura do motor elevada. Ele reduziu a velocidade, preocupado. Senhor Tadeu, acho que temos um problema. Tadeu levantou os olhos do tablet, irritado com a interrupção. Que tipo de problema? O motor está superaquecendo. Vou precisar encostar. Antes que Tadeu pudesse responder, uma fumaça branca começou a sair do capô. Jonas rapidamente estacionou no acostamento, desligando o motor. O silêncio súbito foi quase ensurdecedor. Sem o ronco do motor e o zumbido suave do ar-condicionado, apenas o canto estridente das cigarras preenchia o ar. Tadeu suspirou, tentando controlar a frustração. Quanto tempo para resolver isso? Jonas saiu do carro, abriu o capô e foi recebido por uma nuvem de vapor quente. Ele recuou, balançando a cabeça. Vai precisar de um guincho, senhor. O radiador estourou. Não tem como seguir assim. Tadeu pegou o celular. Sem sinal. Olhou ao redor. Estrada deserta. Nenhum sinal de civilização próxima. Apenas cercas, capim seco e o sol implacável que transformava o asfalto numa chapa quente. Ele desceu do carro, sentindo imediatamente o calor sufocante envolver seu terno italiano de linho cinza. Suor começou a se formar em sua testa. Jonas tentou ligar para o seguro, mas também não tinha sinal. Vou precisar caminhar até encontrar algum lugar com cobertura, senhor. Tadeu olhou para os dois lados da estrada.
À esquerda, apenas mais estrada vazia se estendia, até sumir numa curva distante. À direita, uma estradinha de terra vermelha se ramificava para dentro de uma propriedade rural. Uma placa desbotada indicava: Queijaria Dourado, 2 quilômetros. Vou até aquela propriedade, disse Tadeu, apontando para a estrada de terra. Deve ter alguém lá. Você fica com o carro. Jonas pareceu hesitante. Tem certeza, senhor? Posso ir eu? Não precisa. Fique aqui e tente conseguir sinal. Não deve demorar. Tadeu começou a caminhar pela estradinha de terra. Seus sapatos sociais, italianos e caríssimos, logo ficaram cobertos de poeira vermelha. O sol batia direto em sua cabeça e ele sentiu a camisa começar a grudar nas costas. Não estava acostumado a andar. Não assim. Cada passo levantava uma pequena nuvem de terra seca. O silêncio era quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo canto distante de algum pássaro que ele não conseguia identificar. Depois de 20 minutos de caminhada, Tadeu começou a se arrepender da decisão. A sede apertava, a cabeça latejava e ele sentia as pernas pesadas. Mas então, ao virar uma curva, avistou uma construção. Uma casa simples de alvenaria, pintada de branco e amarelo desbotado, com telhado de barro vermelho. Ao lado, uma construção menor que parecia ser a queijaria. Galinhas ciscavam no quintal de terra batida. Um cachorro vira-lata dormia à sombra de uma mangueira. Tadeu aproximou-se do portão de madeira e bateu palmas, como é costume no interior. Oi de casa. Tem alguém? O cachorro levantou a cabeça, mas não latiu. Apenas observou com curiosidade. Então a porta da casa se abriu e uma mulher apareceu. Carmen Dourado tinha 36 anos, mas a vida áspera do campo havia marcado seu rosto de forma que ela parecia mais velha. Cabelos castanhos presos num coque simples, pele morena queimada do sol, mãos calejadas pelo trabalho diário. Vestia uma blusa simples de algodão florido e uma calça jeans desbotada. Mas havia algo em seus olhos castanhos que chamava a atenção. Uma inteligência natural, uma força silenciosa que vinha de quem aprendeu a sobreviver sem pedir nada a ninguém. Ela observou o homem parado no portão, terno caro coberto de poeira, rosto suado, expressão de quem não estava acostumado a estar ali. Boa tarde, disse ela, aproximando-se. Posso ajudar? Tadeu forçou um sorriso educado, tentando esconder o desconforto. Boa tarde. Desculpe incomodar. Meu carro quebrou lá na estrada. Não tem sinal de celular. Eu estava procurando algum telefone ou alguém que pudesse me ajudar. Carmen abriu o portão sem hesitar. Entre! Aqui também não pega sinal de celular, mas tem um telefone fixo lá na queijaria. Pode usar. Tadeu entrou e Carmen o conduziu pelo quintal até a pequena construção anexa. O interior era simples, mas impecavelmente limpo. Grandes formas de queijo, minas, maturando em prateleiras de madeira, o cheiro intenso e agradável de leite coalhado, utensílios pendurados nas paredes. Um ventilador antigo girava lentamente no teto, movendo o ar quente. Ela apontou para um telefone de disco fixado na parede. Pode ligar à vontade. Tadeu pegou o fone e discou para o seguro do carro. Depois de 15 minutos de espera e transferências, finalmente conseguiu acionar um guincho. Ele desligou aliviado. Vai demorar cerca de 2 horas para chegar, disse ele. Agradeço muito pela ajuda. Carmen acenou com a cabeça. Imagina, o senhor veio caminhando? Vim. Ela observou seu rosto vermelho e suado. Deve estar morrendo de sede. Vou buscar água fresca. Antes que Tadeu pudesse recusar educadamente, Carmen já havia saído da queijaria. Ele ficou ali, sozinho, observando as formas de queijo. Era um mundo completamente diferente do seu. Nada de telas, planilhas, reuniões. Apenas trabalho manual, produtos reais, o resultado tangível do esforço diário. Carmen voltou com uma jarra de barro suando água gelada e um copo de vidro simples. Serviu para Tadeu, que bebeu com uma gratidão que surpreendeu até ele mesmo. A água estava absurdamente gelada e deliciosa. Obrigado,
disse ele sincero. Estava precisando mesmo. O calor aqui é bravo nessa época, respondeu Carmen. Se quiser, pode esperar o guincho aqui dentro. Lá fora o sol está de rachar. Tadeu aceitou. Sentou-se num banco de madeira próximo à porta, enquanto Carmen voltou ao trabalho. Ela manuseava as formas de queijo com cuidado e habilidade, virando-as, checando a textura, fazendo anotações num caderno velho. Faz isso sozinha? Perguntou Tadeu, quebrando o silêncio. Faço. Meu pai me ajudava antes, mas agora ele está doente. Não consegue mais trabalhar. Desculpe ouvir isso. Carmen deu de ombros, com a naturalidade de quem já fez as pazes com a dureza da vida. Faz parte. A gente vai levando. O queijo vende bem na feira da cidade. Dá para pagar as contas e os remédios dele. Tadeu observou a mulher trabalhar. Havia uma dignidade silenciosa nela. Nenhuma autopiedade, nenhuma queixa. Apenas aceitação e resiliência. Era algo que ele raramente via no mundo corporativo, onde todos sempre queriam mais, reclamavam de tudo, viviam insatisfeitos mesmo nadando em luxo. Posso perguntar seu nome? Disse ele. Carmen. Carmen Dourado. E o senhor? Tadeu hesitou por uma fração de segundo. Instintivamente pensou em mentir, em dar um nome falso, mas decidiu não complicar. Tadeu. Tadeu Albuquerque. O nome não pareceu significar nada para Carmen. Ela apenas acenou com a cabeça e continuou trabalhando. Tadeu sentiu uma estranha sensação de alívio. Ali, naquele lugar esquecido, ele era apenas um homem comum que precisou de ajuda. Não havia reverência, não havia interesse financeiro, não havia segundas intenções. Apenas hospitalidade genuína. As 2 horas se passaram de forma estranha. Tadeu, acostumado a estar sempre ocupado, sempre conectado, sempre produzindo, foi forçado a simplesmente existir. Ele observou Carmen trabalhar, ouviu o som do ventilador, sentiu o cheiro do queijo maturando, bebeu mais água gelada. Eles conversaram de forma leve. Carmen contou sobre a queijaria, sobre como aprendeu o ofício com a mãe, que havia morrido 5 anos atrás. Contou sobre o pai, Sr. Osvaldo, que fora um homem forte e trabalhador, mas que agora estava preso a uma cama por conta de um derrame. Falou sobre a dificuldade de manter tudo sozinha, mas também sobre a satisfação de produzir algo com as próprias mãos. Tadeu, por sua vez, falou pouco sobre si. Disse apenas que trabalhava com investimentos em São Paulo, que estava voltando de uma reunião. Omitiu os detalhes, os valores, o poder que exercia. Ali, naquele contexto, tudo isso parecia absurdo e distante. Quando o guincho finalmente chegou, Carmen o acompanhou até o portão. Tadeu se virou para ela e, por um momento, não soube o que dizer. Obrigado, parecia insuficiente. Eu realmente agradeço pela ajuda, Carmen. Você não precisava fazer nada disso. Ela sorriu. Um sorriso simples e sincero. Claro que precisava. A gente sempre precisa ajudar quem está precisando. É assim que o mundo deveria funcionar, não é? Tadeu ficou em silêncio, desarmado por aquelas palavras tão simples e tão verdadeiras. Ele acenou, entrou no carro do guincho ao lado de Jonas e partiu. Enquanto a propriedade de Carmen ficava para trás, uma nuvem de poeira vermelha marcando sua saída, Tadeu olhou pela janela, pensativo. Aquele encontro breve havia tocado algo nele que estava adormecido há muito tempo. Mas ele ainda não sabia que aquela mulher simples, que o havia ajudado sem pedir nada em troca, estava ligada ao seu passado de uma forma que, quando descoberta, mudaria tudo. De volta a São Paulo, Tadeu tentou retomar sua rotina. A cidade era um contraste brutal com o silêncio empoeirado do interior mineiro. O barulho constante do trânsito, buzinas, sirenes, o pulsar frenético de uma metrópole que nunca dormia. Seu apartamento na região dos Jardins era um santuário de luxo. Piso de mármore, móveis de design italiano, uma vista panorâmica da cidade através de janelas do chão ao teto. Mas, estranhamente, aquele espaço que sempre lhe parecera um símbolo de conquista, agora parecia vazio e frio.
Eram 3 da madrugada, e Tadeu estava sentado na varanda com uma dose de uísque escocês, observando as luzes da cidade. Mas sua mente estava em outro lugar. Ele se pegava pensando em Carmen, na forma como ela o recebeu sem hesitar, na hospitalidade genuína, na água gelada, servida sem esperar nada em troca. Era um tipo de generosidade que ele não encontrava no mundo que habitava, onde cada gesto tinha um preço, cada favor esperava retorno. Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo, porque estava pensando tanto naquilo. Era apenas um incidente isolado. Uma mulher do interior que o ajudou, nada demais. Mas mesmo assim, a imagem de Carmen trabalhando na queijaria, as mãos calejadas virando as formas de queijo, aquele olhar sereno e digno, não saía de sua cabeça. Na manhã seguinte, Tadeu estava em sua sala no escritório da Albuquerque Capital, no coração da Avenida Paulista. Prédio espelhado, 23º andar, sala com vista privilegiada. Sua assistente, Mariana, uma mulher eficiente de 30 anos, entrou com a agenda do dia. 3 reuniões pela manhã, almoço com investidores japoneses, teleconferência com Londres à tarde. Mariana, disse Tadeu, interrompendo a apresentação da agenda. Preciso que você faça uma pesquisa para mim. Ela pegou o tablet, pronta para anotar. Queijaria Dourado. Fica em algum lugar entre Uberaba e Araguari, interior de Minas. Propriedade rural pequena. Quero saber quem são os donos. Histórico, situação financeira. Tudo o que conseguir encontrar. Mariana ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas não questionou. Pode deixar. Quanto tempo tenho? Quanto antes. Hoje, se possível. Tadeu passou o dia tentando se concentrar nas reuniões, mas sua mente teimava em divagar. O almoço com os japoneses foi mecânico. Ele apenas sorria e concordava nos momentos certos. A teleconferência com Londres foi conduzida no piloto automático. Ele estava fisicamente presente, mas mentalmente distante. No final da tarde, Mariana voltou com um relatório impresso. Consegui as informações sobre a queijaria Dourado, disse ela, estendendo a pasta. Tadeu pegou e começou a ler. Propriedade de 12 hectares, produção artesanal de queijo Minas. Operação familiar há 3 gerações. Proprietários atuais, Carmen Dourado e Osvaldo Dourado. Situação financeira delicada. Dívidas com fornecedores, produção em queda nos últimos anos, receita mal suficiente para cobrir despesas básicas e tratamento médico do pai. Tadeu folheou as páginas, absorvendo os detalhes. Então seus olhos pararam numa seção específica, histórico familiar, cooperativa Vale Verde. Seu estômago se apertou. Ele leu devagar, cada palavra pesando como chumbo. Osvaldo Dourado foi um dos fundadores e membros mais ativos da cooperativa Vale Verde, estabelecida em 1998. A cooperativa reunia 23 pequenos produtores rurais da região, com foco na produção de laticínios de qualidade. Em 2012, a cooperativa buscou expansão e firmou parceria com o Fundo Verde Brasil, gerido pela Albuquerque Capital, que injetou 2,3 milhões de lares na operação. Em 2015, devido a uma reorganização estratégica do portfólio, a Albuquerque Capital retirou o investimento de forma abrupta, sem período de transição. A cooperativa Vale Verde faliu 6 meses depois, levando à ruína financeira a maioria dos produtores envolvidos, incluindo a família Dourado. Tadeu largou o relatório sobre a mesa, o sangue zunindo em seus ouvidos. Ele se lembrava. Claro que se lembrava. Não dos nomes, não dos rostos, mas da decisão. Fora em 2015, durante uma reunião de reavaliação de investimentos. O Fundo Verde Brasil não estava rendendo o esperado. A cooperativa era pequena demais, o retorno lento demais. O conselho decidiu cortar o investimento e realocar o capital em operações mais lucrativas. Tadeu assinou a ordem sem hesitar. Era apenas business. Números numa planilha. Uma linha orçamentária cancelada. Ele nunca pensou nas pessoas por trás daqueles números.
Nunca visitou a cooperativa, nunca conheceu os produtores, nunca viu as famílias que dependiam daquele dinheiro. Para ele, era apenas uma decisão racional de negócios. Cortar perdas, maximizar lucros. O mantra do mundo corporativo. Agora, sentado em sua sala luxuosa, com a pasta aberta diante dele, Tadeu via as consequências reais daquela decisão. Carmen, a mulher que o ajudou sem hesitar. A mulher cuja família foi destruída por uma ordem que ele assinou sem pensar duas vezes. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da culpa pela primeira vez em anos. Nos dias seguintes, Tadeu não conseguiu se concentrar em nada. Durante reuniões, sua mente vagava para a queijaria simples, para Carmen virando as formas de queijo, para o pai doente, que já fora um homem forte e trabalhador. Ele começou a ter pesadelos. Carmen descobrindo quem ele era, o olhar de decepção e dor em seus olhos. Ele acordava no meio da noite, suado e perturbado. Tadeu tentou racionalizar. O mercado é assim. Decisões difíceis precisam ser tomadas. Não é pessoal, é apenas negócio. Mas, pela primeira vez, essas justificativas soavam ocas e egoístas. Ele passou a pesquisar mais sobre a cooperativa. Encontrou artigos antigos em jornais locais sobre a falência. Leu entrevistas com produtores arruinados. Um deles dizia: confiamos neles, pensamos que eram parceiros, mas quando não servimos mais aos interesses deles, fomos descartados como lixo. Outro afirmava: perdi tudo. Minha terra, minha produção, minha dignidade. Hoje trabalho como caseiro em fazenda alheia. Cada palavra era uma punhalada. Tadeu começou a questionar as decisões que havia tomado ao longo dos anos. Quantas outras cooperativas ele havia destruído? Quantas outras famílias foram arruinadas por suas ordens frias e calculadas? Ele sempre se orgulhara de sua racionalidade, de sua capacidade de tomar decisões difíceis sem se deixar levar pela emoção. Mas agora via que essa racionalidade era, na verdade, uma forma de desumanização, uma maneira de evitar encarar as consequências reais de suas ações. Uma semana depois do incidente na estrada, Tadeu tomou uma decisão impulsiva. Cancelou todas as reuniões da sexta-feira, pegou seu carro, um Porsche Cayenne prata, e dirigiu de volta para o interior de Minas. Ele precisava ver Carmen novamente. Não sabia exatamente o que ia dizer, mas sentia que precisava fazer algo. Qualquer coisa. A viagem de 6 horas pareceu interminável. Ele passou por Campinas, entrou em Minas Gerais, atravessou o Triângulo Mineiro. A paisagem mudava gradualmente. A urbanização dava lugar ao verde, as fazendas se multiplicavam, o ritmo desacelerava. Quando finalmente entrou na estradinha de terra vermelha que levava à queijaria Dourado, seu coração batia acelerado. Era meio da tarde. O sol batia forte e o ar estava pesado e seco. Tadeu estacionou o Porsche próximo ao portão de madeira e desceu. O cachorro vira-lata latiu dessa vez, mas sem agressividade. Tadeu bateu palmas. "Oi de casa!" Carmen apareceu na porta e a surpresa foi evidente em seu rosto. "Tadeu, o que está fazendo aqui?" Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto e nervoso. "Eu estava passando pela região e pensei em dar uma passada, ver como você está, agradecer novamente pela ajuda da semana passada." Carmen secou as mãos num pano de prato e abriu o portão, mas havia uma leve desconfiança em seus olhos. Tadeu percebeu. Ela era inteligente demais para não perceber que aquilo era estranho. "Entre", disse ela, educada mas cautelosa. Eles caminharam até a área coberta ao lado da casa, onde havia uma mesa de madeira e alguns bancos. Carmen ofereceu café, que Tadeu aceitou. Eles sentaram e um silêncio desconfortável pairou no ar. "Como está seu pai?" perguntou Tadeu, quebrando o silêncio. "Do mesmo jeito. Os remédios ajudam, mas a recuperação é lenta. Talvez ele nunca volte a ser como era antes." Tadeu acenou, olhando para o café em suas mãos. "Deve ser difícil cuidar de tudo sozinha." "É, mas a gente se vira." Outro silêncio. Tadeu respirou fundo. "Carmen,
Eu preciso te contar uma coisa. Ela o olhou, esperando. Eu descobri que você e sua família faziam parte da cooperativa Vale Verde, a cooperativa que faliu há alguns anos. O rosto de Carmen endureceu. Ela colocou a xícara de café sobre a mesa lentamente, os olhos fixos em Tadeu. Como você sabe disso? Porque a empresa que tirou o investimento da cooperativa é minha. Eu sou o dono da Albuquerque Capital. Fui eu quem assinou a ordem para cortar o financiamento. O silêncio que se seguiu foi pesado e denso. Carmen o encarou e Tadeu viu a sequência de emoções atravessando seu rosto. Surpresa, confusão, raiva, dor. Você, ela disse, a voz trêmula. Você foi o responsável por destruir tudo que meu pai construiu, por arruinar nossa família, por acabar com o sonho de 23 famílias. Tadeu abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu sei, e eu sinto muito. Na época, foi apenas uma decisão de negócios. Eu não pensei nas pessoas, nas consequências reais. Eu só via números. Mas depois que te conheci, depois que você me ajudou, sem saber quem eu era, eu comecei a entender o peso do que fiz. Carmen se levantou bruscamente, afastando-se da mesa. Você veio aqui para quê? Para aliviar sua culpa? Para se sentir melhor consigo mesmo? Não, disse Tadeu, também se levantando. Eu vim porque precisava te contar a verdade, porque eu não conseguia mais viver sabendo que você me tratou com tanta bondade, sem saber que fui eu quem destruiu sua vida. E o que você acha que isso muda? Carmen se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Você acha que um pedido de desculpas vai trazer de volta o que perdemos? Vai devolver a saúde do meu pai? Vai apagar os anos de luta, de humilhação, de dívidas que mal conseguimos pagar? Não, admitiu Tadeu, a voz baixa. Eu sei que não muda nada, mas eu precisava que você soubesse que eu entendo agora, que eu vi o que fiz, e que isso me assombra todos os dias desde que te conheci. Carmen o encarou por um longo momento, então balançou a cabeça. Eu quero que você vá embora, agora. Tadeu acenou, pegou as chaves do carro e caminhou até o portão. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, por favor, me avise. Eu sei que não posso consertar o passado, mas posso tentar ajudar no presente. Carmen não respondeu. Apenas o observou partir, uma mistura de raiva e confusão pesando em seu coração. Enquanto Tadeu dirigia de volta para São Paulo, ele sabia que havia cruzado uma linha. Ele não apenas reconhecera sua culpa. Ele havia olhado diretamente para ela, na forma de uma mulher que agora o odiava, e com razão. Mas, estranhamente, ele não se arrependia de ter ido, porque pela primeira vez em sua vida, Tadeu Albuquerque estava começando a entender o que significava ser responsável por suas ações. E pela primeira vez, ele queria fazer algo além de ganhar dinheiro. Ele queria se redimir. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Tadeu. Não pelos negócios. Sua empresa continuava lucrativa, os investimentos rendiam bem, o dinheiro continuava entrando. A dificuldade era interna, uma batalha silenciosa travada em sua consciência. Ele começou a rever cada decisão que havia tomado ao longo de sua carreira. Cada empresa comprada e desmembrada, cada investimento cortado abruptamente, cada projeto abandonado. E em cada um desses movimentos, ele via rostos, não mais números, mas pessoas, famílias. Sonhos destruídos em nome da eficiência e do lucro. Tadeu passou a ter crises de ansiedade. No meio de reuniões importantes, sentia o peito apertar, a respiração ficar curta. Precisou começar terapia, algo que nunca imaginou que faria. A terapeuta, doutora Helena, uma mulher de meia idade com olhar sereno, o ajudou a processar a culpa que carregava. O que você está sentindo é culpa moral, ela explicou durante uma sessão. É quando reconhecemos que causamos dano real a outras pessoas. Muita gente no mundo corporativo desenvolve uma espécie de blindagem emocional para evitar esse sentimento, mas você, por algum motivo, perdeu essa blindagem.
Foi por causa dela, disse Tadeu. Por causa da Carmen. Ela me tratou com uma humanidade que eu não merecia. E quando descobri quem ela era, vi o quanto eu havia sido monstruoso. Você não é um monstro, Tadeu. Você é um homem que tomou decisões sem considerar o impacto humano. Mas reconhecer isso é o primeiro passo. A questão é, o que você vai fazer agora? Essa pergunta ecoou na mente de Tadeu por dias. O que ele ia fazer? Ele começou devagar. Primeiro, instruiu sua equipe a fazer um levantamento completo de todos os investimentos cortados nos últimos 10 anos. Queria saber o que havia acontecido com cada empresa, cada cooperativa, cada projeto. Quando o relatório chegou, Tadeu passou noites lendo cada página. As histórias eram brutais. Falências, desemprego em massa, famílias desfeitas. Ele sentiu vontade de vomitar mais de uma vez. Mas ao invés de se paralisar, Tadeu tomou uma decisão radical. Ele criou um fundo de reparação. 10 milhões de reais iniciais, destinados a apoiar projetos que haviam sido prejudicados por decisões da Albuquerque Capital. Não era caridade, era responsabilidade. Ele começou a entrar em contato pessoalmente com algumas das pessoas afetadas. Viajou pelo Brasil, visitou cooperativas falidas, conversou com ex-funcionários de empresas que ele havia desmembrado. As conversas eram dolorosas. Muita gente se recusou a falar com ele. Outros o receberam com raiva e ressentimentos justificados. Mas Tadeu insistiu. Ele queria ouvir, queria entender, queria aprender. Em uma dessas viagens, no interior do Paraná, ele conheceu seu Geraldo, um senhor de 70 anos que havia perdido sua pequena fábrica de móveis depois que a Albuquerque Capital retirou o investimento de um fundo que apoiava a empresa. "Por que você está fazendo isso?" perguntou seu Geraldo, desconfiado. "Culpa cristã? Medo de ir para o inferno?" Tadeu balançou a cabeça. "Não. É porque eu entendi que minhas decisões tiveram consequências reais na vida de pessoas reais. E eu quero tentar consertar o que posso." Seu Geraldo o observou por um longo momento, então suspirou. "Dinheiro não vai trazer de volta o que perdi. Mas se você está sendo sincero, então use esse dinheiro para ajudar outros, para que não passem pelo que eu passei." Tadeu acenou, e aquela conversa ficou marcada em sua mente. Enquanto isso, ele não conseguia parar de pensar em Carmen. Ele não tentou contatá-la novamente, respeitando seu pedido para que ele fosse embora. Mas ela ocupava seus pensamentos constantemente. Ele se perguntava como ela estava, se a produção de queijos estava indo bem, se o pai havia melhorado. Numa tarde de sábado, 4 meses após a última visita, Tadeu estava em seu apartamento quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Ele atendeu. "Alô? Tadeu? É a Carmen." O coração dele disparou. "Carmen. Oi. Como você está?" Houve uma pausa. "Eu estou ligando porque preciso de ajuda." Tadeu se sentou, atento. "O que aconteceu?" "Meu pai piorou. Ele precisa de uma cirurgia urgente. É cara, muito cara. Eu não tenho como pagar. Tentei empréstimo nos bancos, mas fui recusada. Eu não queria te ligar, mas não sei mais o que fazer." A voz dela estava quebrada, vulnerável. Tadeu podia sentir o peso da decisão que ela teve que tomar. Pedir ajuda ao homem que havia destruído sua família. "Quanto você precisa?" perguntou ele sem hesitar. 120 mil reais. "A cirurgia é arriscada, mas é a única chance dele voltar a ter alguma qualidade de vida. Você vai ter o dinheiro amanhã de manhã?" disse Tadeu. "Me manda os dados da sua conta e os detalhes do hospital. Eu vou cuidar de tudo." "Tadeu, eu vou pagar de volta. Pode levar anos, mas eu vou pagar." "Não precisa", disse ele firme. "Isso não é empréstimo. Isso é o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que causei." Carmen começou a chorar do outro lado da linha. Eram soluços contidos, de alguém que não estava acostumada a chorar na frente de outros. "Obrigada", ela conseguiu dizer. "Obrigada."
Tadeu transferiu o dinheiro imediatamente e ainda ligou para os melhores médicos que conhecia em Belo Horizonte, arranjando para que Osvaldo fosse operado pela melhor equipe disponível. Ele acompanhou tudo de perto, diariamente recebendo atualizações sobre o estado do senhor. A cirurgia foi um sucesso. Osvaldo começou a se recuperar lentamente, mas de forma promissora. Tadeu ficou aliviado, mas ainda sentia que não era suficiente. 3 semanas depois da cirurgia, ele recebeu outra ligação de Carmen. "Meu pai quer te conhecer", ela disse. "Ele sabe de tudo, do passado, do que você fez pela cirurgia. Ele quer conversar com você." Tadeu sentiu um aperto no peito. "Tem certeza?" "Tenho. Pode vir no sábado?" "Estarei aí." No sábado, Tadeu fez novamente o caminho até a propriedade de Carmen. Dessa vez, porém, ele não sentia apenas culpa. Havia algo mais, uma esperança tímida de que talvez, apenas talvez, ele pudesse começar a reparar o mal que havia causado. Carmen o recebeu no portão. Ela estava diferente, menos desconfiada, mais aberta. Não exatamente amigável, mas não mais hostil. "Ele está na sala", disse ela. "Vai com calma. Ele ainda está se recuperando." Tadeu entrou na casa simples. A sala era pequena, mas aconchegante. Sofá de tecido florido, uma televisão antiga, fotos de família nas paredes. Osvaldo Dourado estava sentado numa poltrona, uma manta sobre as pernas. Ele era um homem de 68 anos, magro, com cabelos brancos e um rosto marcado pelos anos de trabalho duro. Mas seus olhos eram vivos e atentos. Tadeu aproximou-se, estendendo a mão. "Senhor Osvaldo, é uma honra conhecê-lo." Osvaldo apertou sua mão com uma força surpreendente para alguém que estava se recuperando de uma cirurgia. "Senta", disse ele, indicando uma cadeira próxima. Tadeu sentou. Carmen ficou na porta, observando. Osvaldo o encarou por um longo momento. Então falou, a voz rouca mas firme. "Carmen me contou tudo. Quem você é, o que fez no passado e o que fez agora. Eu queria olhar nos seus olhos e decidir por mim mesmo se você é sincero ou se é só mais um rico tentando comprar perdão." Tadeu não desviou o olhar. "Eu não posso comprar perdão, Sr. Osvaldo. O que eu fiz foi errado e nenhuma quantia de dinheiro vai mudar isso. Mas eu estou tentando ser melhor. Estou tentando entender o impacto das minhas ações e fazer o que posso para não repetir os mesmos erros." Osvaldo acenou devagar. "Sabe o que mais me doeu quando a cooperativa faliu? Não foi o dinheiro. Dinheiro a gente reconstrói. Foi a traição. A gente confiou naquele fundo. Acreditou que eram parceiros. E quando não servimos mais, fomos descartados. Tratados como descartáveis." "Eu sei", disse Tadeu, a voz baixa. "E eu sinto muito, profundamente." Osvaldo suspirou, olhando para as mãos calejadas sobre a manta. "Mas você está aqui. Você não precisava estar. Podia ter mandado o dinheiro e pronto. Mas você veio, encarou a gente, assumiu o que fez. Isso tem valor." Ele olhou para Carmen, que ainda estava na porta. "Minha filha é uma mulher forte. Mais forte do que eu jamais fui. Ela segurou tudo sozinha quando eu caí doente. Nunca reclamou, nunca desistiu. Ela merece coisa melhor do que essa vida dura que a gente tem aqui." Tadeu olhou para Carmen. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez ele viu algo além de raiva ou desconfiança. Havia uma compreensão mútua, um reconhecimento silencioso de que ambos estavam tentando navegar por uma situação complicada. "O que posso fazer para ajudar?" perguntou Tadeu, voltando-se para Osvaldo. "A queijaria está em dificuldades", disse o velho. "Carmen trabalha muito, mas sozinha não dá conta de expandir, de melhorar a produção. A gente tem um produto bom, mas falta estrutura, falta equipamento, falta acesso ao mercado." Tadeu acenou. "Posso ajudar com isso. Posso investir na queijaria, melhorar a infraestrutura, conectar vocês com distribuidores, mas não como antes. Dessa vez como um parceiro de verdade. Vocês mantêm o controle, tomam as decisões. Eu só forneço o suporte financeiro e logístico." Carmen deu um passo à frente. "Por que você faria isso?" Tadeu olhou para ela. "Porque eu quero provar.
para mim mesmo e para vocês, que eu posso ser diferente, que eu posso usar meu dinheiro e minha influência para construir, não para destruir. Osvaldo e Carmen trocaram olhares. Então Osvaldo acenou. Tá bom, vamos tentar, mas dessa vez com contrato claro, com transparência. E se você tentar nos ferrar de novo, eu vou te assombrar até depois da morte. Tadeu sorriu, e pela primeira vez em meses era um sorriso genuíno. Pode deixar. Nas semanas seguintes, Tadeu trabalhou com Carmen para reestruturar a queijaria. Ele contratou consultores especializados em agricultura familiar, comprou equipamentos modernos que facilitavam o trabalho, reformou as instalações, criou um site e estratégia de marketing digital. Mas, acima de tudo, ele ouviu Carmen. Ouviu suas ideias, seus conhecimentos, sua visão para o negócio. E quanto mais ele trabalhava com ela, mais ele percebia algo que o assustava. Ele estava se apaixonando. Não era apenas atração física, embora Carmen fosse bonita de uma forma natural e autêntica. Era admiração profunda pela força dela, pela resiliência, pela dignidade, pela capacidade de perdoar quando seria mais fácil odiar. Ela desafiava tudo que Tadeu conhecia sobre sucesso e valor. Ela não tinha dinheiro, não tinha status, não tinha poder, mas tinha algo infinitamente mais valioso: integridade. E Tadeu, pela primeira vez em sua vida, se perguntou se havia encontrado algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. A queijaria Dourado estava transformada. O que antes era uma operação modesta e limitada, agora funcionava como uma pequena empresa estruturada. As instalações foram reformadas, os equipamentos modernizados e a produção triplicou. Carmen contratou 2 ajudantes da comunidade local, aliviando a sobrecarga de trabalho que carregava sozinha há anos. O queijo artesanal, agora com embalagem profissional e registro sanitário adequado, começou a ser vendido em mercados orgânicos de Belo Horizonte e até em algumas lojas gourmet de São Paulo. Osvaldo, recuperado da cirurgia, ainda não conseguia trabalhar na produção pesada, mas assumiu a parte administrativa. Anotações, controle de estoque, contato com fornecedores. Ele estava revitalizado, tendo de volta um senso de propósito que a doença havia roubado. Tadeu visitava a propriedade regularmente. No início, as visitas eram estritamente profissionais: discutir números, analisar resultados, planejar expansão. Mas, gradualmente, as visitas se tornaram mais frequentes e menos formais. Ele começava a chegar mais cedo e sair mais tarde. Ajudava com pequenas tarefas: carregar caixas, consertar uma cerca quebrada, até mesmo auxiliar na viragem dos queijos. Para alguém acostumado a reuniões em salas climatizadas e almoços em restaurantes estrelados, trabalhar com as mãos na terra vermelha do interior mineiro era uma experiência transformadora. Tadeu descobriu uma satisfação estranha e profunda em ver o resultado tangível do trabalho. Uma forma de queijo perfeita, um portão consertado, uma cerca reforçada. Eram vitórias pequenas, mas reais. E quanto mais tempo ele passava ali, mais ele percebia que não era apenas a queijaria que o atraía. Era Carmen. Ele a observava trabalhar, a forma concentrada como ela testava a textura do queijo, a paciência com que ensinava as novas funcionárias, o carinho com que cuidava do pai. Ela era tudo que Tadeu não era: genuína, conectada, humana. Não havia máscaras sociais, não havia jogo de aparências. Carmen era exatamente quem ela parecia ser. Numa tarde de sábado, depois de um dia inteiro de trabalho, ajudando a organizar o galpão de armazenamento, Tadeu e Carmen sentaram na varanda da casa, bebendo limonada gelada. Osvaldo tinha ido descansar, e o silêncio do entardecer no campo era pontuado apenas pelo canto de pássaros e o zumbido distante de cigarras. Você mudou, disse Carmen de repente, olhando para ele. Tadeu sorriu. É? Como assim? Quando te conheci naquele dia na estrada, você parecia deslocado.
como se estivesse num planeta errado. Agora você parece mais confortável, mais você mesmo, sei lá. Tadeu pensou por um momento antes de responder. Eu acho que passei a vida inteira tentando ser uma versão de mim que impressionasse os outros. O executivo bem-sucedido, o investidor brilhante, o cara que faz dinheiro dormir. Mas aqui, eu não preciso ser nada disso. Eu posso simplesmente ser alguém tentando ajudar, tentando consertar erros, tentando aprender. Carmen acenou, bebendo a limonada. E a sua vida em São Paulo? Não sente falta? Dos negócios? Sim, às vezes. Mas do resto? Não realmente. É tudo muito vazio, sabe? Reuniões onde ninguém é sincero, jantares onde todo mundo está avaliando quanto você vale, relações superficiais baseadas em interesse mútuo. Deve ser solitário. É, muito. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então, Tadeu reuniu coragem para dizer algo que vinha pensando há semanas. Carmen, eu preciso te contar uma coisa. Ela olhou para ele, curiosa. Eu desenvolvi sentimentos por você. Sei que é complicado. Sei que nosso passado torna tudo mais difícil. Mas eu não conseguia mais ficar sem te dizer. Você me fez enxergar o mundo de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Me fez querer ser uma pessoa melhor. Carmen ficou em silêncio, o rosto indecifrável. Tadeu sentiu o coração acelerar, esperando uma rejeição que seria totalmente justificada. Mas então ela falou, a voz suave. Eu sei que você mudou. Eu vejo isso todos os dias. E seria mentira dizer que não sinto nada por você. Mas, Tadeu, a gente vem de mundos completamente diferentes. Você é rico, poderoso, acostumado com luxo. Eu sou uma mulher do interior que trabalha com as mãos e mal terminou o ensino médio. Como isso poderia funcionar? Eu não sei, admitiu Tadeu. Mas eu quero tentar. Eu não quero mais viver naquele mundo frio e vazio. Eu quero viver numa realidade que tenha significado. E você, Carmen, você dá significado a tudo. Carmen olhou para as próprias mãos calejadas, então para as mãos de Tadeu, que também já começavam a mostrar sinais do trabalho manual. Meu pai gosta de você, disse ela. E isso conta muito para mim. E eu também estou começando a gostar. Mas tenho medo. Medo que isso seja só uma fase sua. Que daqui a alguns meses você se canse dessa vida simples e volte para a sua realidade. E eu ficaria aqui, de coração partido. Tadeu estendeu a mão e segurou a dela. Eu prometo que não vou te abandonar. Eu sei que confiança precisa ser conquistada. E eu estou disposto a fazer isso pelo tempo que for necessário. Carmen apertou sua mão. E pela primeira vez, Tadeu sentiu que talvez, apenas talvez, eles tivessem uma chance. Mas o mundo tinha outros planos. 2 semanas depois, Tadeu estava em São Paulo para uma reunião urgente no escritório. Ele havia delegado a maior parte das operações da Albuquerque Capital para seus sócios, focando sua atenção na queijaria e em outros projetos de reparação. Mas alguns assuntos ainda exigiam sua presença. Durante a reunião, seu celular tocou. Era Carmen. Ele pediu licença e atendeu no corredor. Tadeu, aconteceu uma coisa. A voz dela estava tensa. Apareceu um repórter aqui hoje. Ele estava fazendo perguntas sobre você, sobre sua relação comigo, sobre a queijaria. Ele disse que está investigando uma reportagem sobre executivos que usam projetos sociais para lavar reputação. O estômago de Tadeu se apertou. O que você disse para ele? Não disse nada. Mandei ele embora, mas ele tirou fotos e disse que a matéria vai sair no fim da semana. Tadeu praguejou baixinho. Tá bom, vou cuidar disso, não se preocupa. Tadeu, o que isso significa? Isso vai prejudicar a queijaria? Não vai. Eu prometo. Eu vou resolver. Ele desligou e imediatamente ligou para seu advogado. Nos dias seguintes, uma batalha legal silenciosa se desenrolou. O jornal, um tabloide conhecido por matérias sensacionalistas, estava disposto a publicar uma história distorcida. Executivo milionário adota queijaria do interior após destruir cooperativa.
tentativa de lavar imagem ou amor verdadeiro. A matéria pintava Tadeu como um oportunista cínico, usando Carmen e a queijaria para melhorar sua imagem pública manchada. Insinuava que o relacionamento era falso, uma farsa publicitária. Incluía entrevistas com ex-funcionários de empresas que Tadeu havia fechado, comentários maldosos de concorrentes e até especulações sobre se Carmen estava sendo comprada. Tadeu conseguiu atrasar a publicação com uma liminar, mas sabia que era apenas questão de tempo. A verdade é que o mundo corporativo não perdoava facilmente. Ele havia feito muitos inimigos ao longo dos anos, e agora eles viam uma oportunidade de derrubar sua tentativa de redenção. Quando ele contou tudo para Carmen, ela ficou em silêncio por um longo tempo. "Eles estão dizendo que eu estou com você por dinheiro?" perguntou ela, a voz carregada de mágoa. Estão. E estão dizendo que eu estou usando você para limpar minha reputação." Carmen se levantou, caminhando até a janela da queijaria, olhando para o campo lá fora. "Talvez eles tenham razão. Talvez isso seja complicado demais. Nossos mundos são diferentes demais." "Carmen, não", disse Tadeu, levantando-se. "Não deixa essas pessoas destruírem o que a gente está construindo. Eles não sabem nada sobre nós." Ela se virou, lágrimas nos olhos. "Mas eles vão continuar falando. Vão continuar julgando. E, eventualmente, você vai cansar disso. Vai cansar de se defender. Vai cansar de mim. E vai voltar para o seu mundo. E eu vou ficar aqui sozinha, com a reputação manchada e o coração partido. Isso não vai acontecer. Você não pode prometer isso." O silêncio que se seguiu foi pesado. Tadeu sabia que ela tinha razão. Ele não podia prometer que as coisas seriam fáceis. Não podia prometer que o mundo não tentaria separá-los. A única coisa que podia prometer era seu compromisso. Mas seria suficiente? Naquela noite, Tadeu voltou para São Paulo com o coração apertado. Ele sabia que estava num ponto de inflexão. Ou ele desistia, voltava para sua vida antiga, protegia Carmen da exposição pública e da dor futura. Ou ele lutava por ela, pelo que estavam construindo, pela chance de uma vida diferente. E pela primeira vez, Tadeu Albuquerque escolheu lutar por algo que não tinha preço. Tadeu não dormiu naquela noite. Sentado na varanda de seu apartamento em São Paulo, observando a cidade iluminada se estender até o horizonte, ele tomou decisões que mudariam sua vida para sempre. Na manhã seguinte, ele reuniu sua equipe jurídica e de comunicação. Instruiu-os a preparar um comunicado oficial, mas não do tipo corporativo e frio que estavam acostumados a produzir. Ele queria algo verdadeiro, humano, honesto. "Eu vou contar minha história", disse ele para a equipe perplexa. "Vou admitir publicamente os erros que cometi, as vidas que afetei e o que estou fazendo para tentar consertar. Não vou me esconder atrás de jargão corporativo ou relações públicas. Vou ser transparente." Seu diretor de comunicação, um homem experiente chamado Roberto, tentou dissuadi-lo. "Tadeu, isso é suicídio profissional. Se você admitir publicamente que tomou decisões prejudiciais no passado, você abre brecha para processos, para ataques da mídia, para perder investidores." "Então que percam", disse Tadeu, firme. "Eu não quero investidores que acham que lucro justifica destruir vidas. E se eu for processado, eu vou responder. Mas não vou mais viver com essa culpa em silêncio." Roberto suspirou, mas acenou. Eles trabalharam juntos durante 2 dias, redigindo o comunicado. Tadeu revisou cada palavra, certificando-se de que era autêntico e verdadeiro. No comunicado, que foi publicado em todas as redes sociais da Albuquerque Capital e enviado para os principais veículos de imprensa, Tadeu detalhou sua trajetória. As decisões que tomou focadas apenas em lucro, o impacto real que essas decisões tiveram em famílias e comunidades, e o momento de despertar que o levou a rever sua abordagem.
Ele falou especificamente sobre a cooperativa Vale Verde, admitindo sua responsabilidade na falência e nas consequências devastadoras para as famílias envolvidas, incluindo a família de Carmen. Ele explicou o fundo de reparação que havia criado, os projetos que estava apoiando e as mudanças estruturais que estava implementando na empresa para garantir que futuras decisões considerassem o impacto humano, não apenas o financeiro. E no final, ele falou sobre Carmen. Não mencionou seu nome completo, respeitando sua privacidade, mas deixou claro que havia encontrado alguém que o ensinou o verdadeiro significado de valor, dignidade e amor. Alguém que havia sido prejudicada por suas decisões passadas, mas que havia escolhido perdoar e dar uma chance de redenção. A reação foi imediata e polarizada. Parte da mídia o elogiou pela coragem e transparência. Artigos positivos surgiram, destacando executivos que assumem responsabilidade como exemplo raro no mundo corporativo. Alguns investidores se retiraram, mas outros, surpreendentemente, entraram em contato dizendo que queriam apoiar a nova direção da empresa. Mas também houve ataques. Críticos o acusaram de teatro, de tentar se redimir apenas por aparecer, de usar a história de Carmen como propaganda. O jornal que planejava a matéria sensacionalista publicou mesmo assim, mas o impacto foi menor do que esperavam, já que Tadeu havia se antecipado, controlando a narrativa. Tadeu esperou 3 dias antes de voltar para a queijaria. Ele queria dar tempo para que Carmen processasse tudo, para que lesse o comunicado, para que decidisse por si mesma o que fazer. Quando finalmente dirigiu até o interior de Minas, era uma manhã de sábado nublada. O céu estava pesado, prenúncio de chuva. Tadeu estacionou próximo ao portão da propriedade, mas não desceu do carro imediatamente. Ele estava nervoso de uma forma que nenhuma reunião de negócios jamais o deixara. Então viu Carmen saindo da queijaria. Ela o havia ouvido chegar. Caminhou até o portão, abrindo-o e aproximando-se do carro. Tadeu desceu e eles ficaram ali, parados, a poucos metros de distância. "Li o que você escreveu", disse ela finalmente. E foi corajoso. Estúpido, talvez, mas corajoso. Tadeu sorriu timidamente. "Estúpido por quê? Porque você acabou de se expor completamente, deu munição para todo mundo que te odeia, arriscou sua reputação, sua empresa, tudo. Valeu a pena." Carmen o observou, então deu um passo à frente. "Por quê? Por que valeu a pena?" Tadeu respirou fundo. "Porque eu cansei de viver numa mentira. Cansei de fingir que está tudo bem, que decisões frias de negócios não têm consequências humanas. E porque eu não queria que você pensasse, nem por um segundo, que meu sentimento por você é falso ou interesseiro. Eu queria que o mundo soubesse que você é a pessoa mais importante que já entrou na minha vida." Lágrimas brilharam nos olhos de Carmen. "Você é impossível, sabia?" "Eu sei." Ela deu mais um passo, fechando a distância entre eles, e abraçou Tadeu. Ele a envolveu nos braços, sentindo a tensão se dissolver. "Meu pai quer te ver", ela murmurou contra seu peito. "Ele tem algo para te dizer." Eles caminharam juntos até a casa. Osvaldo estava na varanda, sentado em sua poltrona, lendo o jornal. Quando viu Tadeu, ele tirou os óculos e o observou. "Rapaz, você não faz nada pela metade, né?" Tadeu sorriu sem jeito. "Não, senhor." Osvaldo dobrou o jornal e o colocou de lado. "Li seu comunicado. Todo mundo leu. E sabe o que eu pensei?" "O quê?" "Que você finalmente entendeu. Entendeu que a vida não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre o impacto que você deixa nas pessoas. E você decidiu deixar um impacto positivo. Isso merece respeito." Ele fez uma pausa, então continuou. "Carmen é meu tesouro. A coisa mais preciosa que tenho nessa vida. Se você vai estar com ela, precisa prometer que vai cuidar dela, protegê-la e nunca, nunca fazer ela se sentir menos por causa de onde ela veio." "Eu prometo", disse Tadeu, firme. "Com toda sinceridade, Sr. Osvaldo, eu sou quem aprendeu com ela. Eu sou quem cresceu por conhecê-la."
Osvaldo acenou, satisfeito. Então vocês têm minha bênção. Nos meses que se seguiram, a vida de Tadeu mudou drasticamente. Ele passou a dividir seu tempo entre São Paulo e a queijaria. Vendeu seu apartamento luxuoso nos Jardins e comprou uma casa simples numa cidade próxima à propriedade de Carmen. Reestruturou a Albuquerque capital, delegando grande parte das operações diárias e focando em investimentos de impacto social. A queijaria continuou crescendo. Com a estrutura adequada e o acesso a mercados maiores, a produção aumentou significativamente. Carmen contratou mais pessoas da comunidade local, gerando empregos e transformando a queijaria em referência regional. Eles expandiram a linha de produtos, incluindo iogurtes artesanais e doces de leite. Tadeu e Carmen se tornaram parceiros em todos os sentidos. Eles trabalhavam lado a lado na queijaria, planejavam juntos, sonhavam juntos. E lentamente, o que começou como culpa e desejo de redenção se transformou em algo profundo e verdadeiro. Amor genuíno. Um ano depois do encontro na estrada, num final de tarde dourado enquanto o sol se punha sobre os campos de Minas, Tadeu pediu Carmen em casamento. Não foi elaborado, sem anel caro, sem restaurante sofisticado. Foi ali mesmo, na varanda da queijaria, com Osvaldo assistindo da porta da casa, um sorriso satisfeito no rosto. Carmen disse sim. O casamento foi simples, realizado na pequena igreja da comunidade, com presença de amigos locais, alguns poucos colegas de Tadeu que ainda o respeitavam, e famílias de produtores que ele havia ajudado através do fundo de reparação. Não houve ostentação, não houve luxo, apenas celebração genuína. Durante a festa realizada no quintal da propriedade com música ao vivo e comida caseira, Osvaldo fez um brinde. Sua voz estava mais fraca, mas firme. Minha filha me ensinou muitas coisas na vida. Me ensinou sobre resiliência, sobre dignidade, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece impossível. E hoje eu aprendi mais uma lição com ela. Que perdoar não é fraqueza, é força. Que dar uma segunda chance não é ingenuidade, é coragem. Tadeu, você chegou na nossa vida como alguém que nos havia prejudicado, mas você escolheu mudar, escolheu ser melhor, e por isso você é bem-vindo nessa família. Tadeu sentiu lágrimas nos olhos. Ele nunca imaginou que se sentiria tão realizado, tão completo, tão em paz. Todos os anos perseguindo lucro, poder, status, e no final, a verdadeira felicidade estava numa vida simples ao lado de alguém que o amava por quem ele era, não pelo que tinha. Anos depois, a queijaria Dourado se tornou um case de sucesso, estudada em universidades como exemplo de negócio social sustentável. Tadeu continuou seu trabalho de reparação, ajudando dezenas de comunidades e cooperativas que haviam sido prejudicadas por decisões corporativas irresponsáveis. Ele se tornou um defensor vocal de capitalismo consciente, palestrava em eventos e usava sua história como exemplo de que mudança é possível. Carmen e Tadeu tiveram 2 filhos que cresceram correndo pelos campos da propriedade, aprendendo desde cedo o valor do trabalho honesto e da compaixão. Osvaldo, que viveu até os 82 anos, teve a alegria de conhecer os netos e ver a família prosperar. E todas as noites, quando Tadeu deitava ao lado de Carmen na casa simples que construíram juntos, ele se lembrava daquela tarde na estrada, do carro quebrado, do calor sufocante, da caminhada pela estradinha de terra vermelha. Do momento em que conheceu a mulher que mudaria sua vida para sempre. Ele nunca mais esqueceu aquele dia e nunca mais esqueceu a lição mais importante que aprendeu, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar. E que às vezes as pessoas mais humildes são justamente aquelas que têm o poder de transformar o coração de quem parecia inalcançável. Porque no final, amor verdadeiro não é sobre superar diferenças.
É sobre reconhecer que essas diferenças nos tornam mais completos. É sobre aprender que a redenção não é um destino, mas uma jornada diária de escolher ser melhor, fazer melhor, amar melhor. E Tadeu Albuquerque, o homem que um dia pensou que dinheiro comprava tudo, descobriu que a única coisa que realmente importa na vida é algo que não pode ser comprado, vendido ou negociado. É algo que só pode ser dado livremente, com as mãos calejadas e o coração aberto. É amor genuíno. E assim termina a história de Tadeu e Carmen. Uma história sobre erros e redenção, sobre orgulho e humildade, sobre como um encontro inesperado pode mudar completamente o rumo de uma vida. Se você gostou dessa história, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Seus comentários são muito importantes para nós. Conte-nos o que achou dessa história e de onde você está assistindo. Sua interação ajuda nosso canal a crescer e a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Nos vemos na próxima história. Até lá!